Bom dia. Estamos na segunda mensagem do estudo de Colossenses. Eu espero que a introdução ficou bem entendida. No primeiro estudo, aprendemos muitas coisas importantes para entender o resto do livro de Colossenses. Aprendemos que mesmo Epáfras, que trabalhou na palavra, na Assembleia de Colossos, era companheiro de prisão de Paulo em Roma. Ele que levou as informações sobre a igreja local lá para Paulo. Também destacamos 3 palavras importantes. A primeira palavra foi santos. Paulo escreveu para os santos em Colossos. Santos significa uma pessoa separada do pecado e assim aceitou o Evangelho de Cristo, que realmente exige que todo homem seja verdadeiro, um crente que realmente não somente crê, mas vive o que aprendeu da palavra de Deus. Então, tem muitas pessoas andando por aí que dizendo tem fé em Cristo, mas a sua vida não mostra o fato. Paulo escreveu para os santos, significa separado do pecado e separados para servir a Deus. Também ele escreveu para os irmãos que são pessoas que têm o mesmo pai, pertencem à mesma família. A Bíblia diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e aos que creem no seu nome. Então, irmãos são as pessoas que têm o mesmo pai, o pai que é Deus. Nascemos realmente separados de Deus e somos reconciliados com Deus através da colocação da nossa fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo também escreveu para irmãos fiéis. Uma pessoa fiel é alguém em que podemos colocar nossa fé, sem medo de sermos enganados, nem decepcionados. Então, a pessoa que realmente aceitou Cristo como Salvador deve ser uma pessoa fiel. Fiel a quem? Fiel a Deus e merecedor da confiança dos que estão no seu redor. E quem é nosso melhor exemplo de ser fiel? Deus. Deus é o nosso maior exemplo de fidelidade. Deus recompensa também a fidelidade dos que têm fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, dos que seguem o Senhor Jesus Cristo segundo a sua palavra. Agora, vamos continuar nosso estudo, mas primeiramente vamos pensar sobre a cidade de Colossos. Paulo diz aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Uma frase interessante. Sabe que Paulo nunca foi para a cidade de Colossos. Epáfras foi responsável por levar o evangelho aos Colossenses. Colossenses 1, versos 6 a 7, fala o seguinte, que já chegou a vós como também está em todo o mundo, e já vai frutificando como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. E vamos ver essa frase, a graça de Deus em verdade, mais tarde. Como aprendeste, Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Epáfras era natural da cidade de Colossos. Colossenses 4:12 mostra o fato, e também é ele que transmitiu a mensagem às cidades vizinhas do Vale de Lico, como Herópolis e Laodiceia. Já conhecemos Laodiceia no livro de Apocalipse, não é? As que fazem parte de Ásia. E ele fala assim, sauda-vos, Epáfras, que é dos vossos servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vós conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus,
Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Herópolis. Talvez Epáfras tinha ouvido o próprio evangelho quando Paulo estava em Éfeso. Como Paulo ensinou na sala de aula de Tiranos, todos os residentes da Ásia ouviram a palavra do Senhor, conforme de Atos, versos 9 e 10, porque fala assim: mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, perante a multidão, retirou de um certo tirano, e durou isso por espaço de 2 anos, e da maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, assim judeus como gregos. Esse versículo me incomoda, porque eu penso em toda a Ásia. Já viu um mapa de Ásia? Tem a Europa, depois tem Grécia, Macedônia e tudo aqui. Depois tem Ásia, que agora é Turquia. Aquela região que incluiu tantas igrejas. E todo mundo da Ásia ouviu o evangelho. O meu desejo é que todo mundo de Catalão, de Goiás, também ouvisse a palavra de Deus. Está certo que as cidades de Ásia, que alguém de Colossos poderia ouvir o evangelho naquela época, e foi transmitido como por Epáfras. Pensando bem, Colossos ficava 200 quilômetros de Éfeso. Éfeso está mais ou menos por aqui, então Colossos por aqui, então 200 quilômetros de distância. E nota bem, 200 quilômetros para nós hoje em dia é um pulinho, mas naquela época era a pé, ou os ricos talvez de carroça ou de cavalo. A maioria andava a pé, então é longe. Historicamente, Colossos era uma cidade próspera e famosa. Era uma cidade que produzia tinta para colorir os panos e tudo. No comentário escrito por Adam Clarke, fala o seguinte, que a cidade pereceu por um terremoto, pouco depois a data desta epístola, segundo o testemunho de Eusébio, que foi um comentarista à época. Então, nós notamos que a cidade recebeu a carta e realmente o terremoto destruiu a cidade. Mas nota bem, não destruiu a mensagem de Deus. E essa mensagem que vamos estudar hoje. Hoje vamos ver mais algumas frases importantes no estudo de Colossos. Paulo falou no verso 2, então já pode dar uma pausa aqui, pega a sua Bíblia e vai lá e abre na sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, verso 2 agora. E realmente vamos só no verso 2 hoje, então pega a sua Bíblia e vamos lá. Já pegou? Então a Bíblia fala, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A graça e paz de Deus. Vamos ver esses dois termos. Hoje vamos tratar só a graça. E o próximo estudo vamos tratar a palavra da paz. Tem pessoas que falam paz e alguma coisa complementar. Vamos ver o que significa essas duas palavras hoje, hein? Ou seja, graça hoje e paz na próxima mensagem. Então, vamos ver esse termo hoje. Antes que notamos que há uma diferença entre graça e paz, vamos também notar que há uma diferença entre graça e misericórdia. Eu pensei nisso quando estava fazendo o estudo, porque pela graça nós recebemos o que não merecemos. Pega bem, nós recebemos o que não merecemos.
mas pela misericórdia não recebemos o que merecemos. Pensa bem, pela graça nós podemos receber a salvação em Cristo Jesus, que não somente garante acesso ao céu, mas também uma vida abençoada por Deus agora. Essa é a graça, recebemos o que não merecemos. O que nós merecemos de verdade é o inferno. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, graça é esse dom gratuito, sem pagar nada. Não quer dizer que ninguém pagou, porque quando nós ainda éramos fracos, Cristo morreu por nossos pecados. Então, a graça é que recebemos o que não merecemos, a salvação. A misericórdia de Deus é que não recebemos o que merecemos. Eu mereço o pior lugar no inferno, mas pela graça Deus ofereceu a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas temos que pensar bem, o que é a graça de Deus? Realmente a graça é a fonte de todas as bênçãos concedidas por Deus. Escuta bem o que a palavra de Deus diz sobre a graça. Em Colossenses 1:6, a Bíblia diz assim, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Aquela palavra, graça de Deus em verdade, me perturbou. Então, eu tinha de pesquisar e ver o que fala, o que ensina a graça de Deus em verdade. Eu notei, seria como dizer a graça de Deus sinceramente. Então, conhecesse a graça de Deus sinceramente, ou seja, colocou ou conheceu a graça de Deus sinceramente, não falsificado não, mas verdadeiramente se converteu. Efésios 1, versos 3 a 6, fala o seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Veja bem, o que é a ideia principal nisto? É que tudo está colocado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não numa igreja, não numas obras, mas somente no Senhor Jesus Cristo. Pois ele fala, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Primeiro, em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Deus, tem muita gente que pensa que Deus criou o mundo, não deu certo, então tinha de mandar o dilúvio. E Deus colocou a lei não deu certo, então tinha de mandar o Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo viveu uma vida exemplar, mas não deu certo, ele morreu na cruz. Então, o mundo pensa que é cheio de falhas, mas não é. O Paulo, ou seja, Deus, desde o princípio do mundo, planejou em Cristo Jesus salvar as nossas almas, se arrependemos do nosso pecado e colocarmos a nossa fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas por quê? Para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si mesmo, a Deus mesmo, no amado. No amado quem?
o Senhor Jesus Cristo. Mas a graça ou misericórdia de Deus bem ilustrado e glorificado no plano da redenção de Jesus Cristo, na redenção que ele fez para nós. Pela concessão da lei, pensa bem, pela concessão da lei, a justiça e santidade de Deus ficaram mais gloriosos, mais explicados, mais abertos, mostrados e tudo. E pelo entregue do Evangelho, a sua graça e misericórdia ficaram igualmente visíveis. Efésios 2, versos 4 e 5 fala: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Romanos 5, 1 e 2 fala: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ainda em Romanos 5, versos 16 e 17, fala o seguinte: não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de um só ofensa, na verdade, pela condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação, porque se pela ofensa de graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só. Quem é? Jesus Cristo. Nota bem, não tem nem uma coisa além do nome do Senhor Jesus Cristo que salva a alma da gente. Romanos 5 ainda, agora versos 19 a 21 fala: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça renasce pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Nota bem, a graça tinha de ser maior do que o pecado. Mas pensa bem, melhor do que o pecado de quem? Do mundo inteiro. Deus enviou o seu Filho, o Deus, o Senhor Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Por quê? Não tinha ninguém maior para morrer, que podia pagar o pecado do mundo inteiro. Pensa bem, o preço do pecado é o quê? O salário do pecado é a morte. Morte significa separação de Deus. E o preço só podia ser pago por uma pessoa perfeita. Então Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, para morrer na cruz. O verdadeiro Deus, morrendo na cruz, morreu, foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia. Isso é o que Deus fez para nós, pela graça. Tito, agora, a epístola de Tito, capítulo 2, versos 11 a 13, fala o seguinte: porque pela graça Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança
e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Está vendo? A graça e a salvação, tudo está ligado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O que é a graça? Graça é um favor não merecido. Graça é algo bom que é dado não porque a pessoa que recebe merece, mas porque a pessoa que dá é generosa. Deus nos oferece a salvação pela graça. Quando alguém oferece um presente de graça, significa que quem recebe não tem que pagar nada pelo presente, nem se esforçar para merecer tal presente. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, mostra a bondade de Deus e também que nós não merecemos nada, senão o inferno. Mas Deus, segundo Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Já tinha tantas pessoas que já falaram comigo, mas eu não sou pecador assim não, eu nunca matei, nunca adulterei, nunca roubei. Então vai se exaltado por sua falta desses pecados. Mas tem outros pecados também, não tem? Como mentira, enganar, várias coisas assim, que também é pecado. E Deus fala que nós somos pecadores. E realmente, honestamente, nós sabemos que nós somos pecadores. Mas a graça de Deus, Deus mostra seu amor por nós através da graça. Nós merecemos o castigo por causa dos nossos pecados, mas Deus nos enviou Jesus Cristo para pagar o preço e nos oferecer a salvação. Mesmo não fazendo nada para merecer, nós podemos ser libertados do poder do pecado. Então, nós temos que entender que somos perdoados do castigo eterno e adotados como filhos de Deus para morar com Ele para sempre. Só precisamos ter a fé, ou seja, a confiança na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ninguém, por seu próprio mérito, consegue apagar seu pecado, ou se purificar bastante para entrar no céu. E qual é a pureza exigida por Deus para entrar no céu? Ficar sem pecado. Tem alguém que nunca pecou? Só o Senhor Jesus Cristo, mas ninguém. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos ou carecem da glória de Deus. Por mais que tentamos ser boas pessoas, não conseguimos evitar todo o pecado. Só Deus pode libertar a gente do peso do pecado. 1 João, capítulo 1, versos 8 e 9, diz o seguinte: se dizermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, versículo 10. Se dizermos que não pecamos, fazemos Deus de ser mentiroso, e a sua palavra não está em nós. É Deus que precisa nos libertar. É Deus que poderia exigir justiça e condenar todos ao inferno. Mas Ele ama a gente. Vocês sabem, muitas pessoas sabem o versículo que João 3,16, porque Deus amou o quê? O mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só tem uma maneira de sermos salvos. Não tem como merecer, não tem nem como pagar. Por isso,
ele oferece a salvação pela graça, sem pagar nada. Romanos 6, 23, de novo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios 2, versos 8 a 10. Tem muitas pessoas que acreditam que podem ganhar salvação por boas obras, fazendo todos os sacramentos e tudo. Mas escuta bem o que a palavra de Deus fala. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou, para que andássemos nelas. Então, a salvação é pela graça, a vida também é pela graça. A graça na vida do crente, da pessoa que realmente coloca a sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A graça não é limitada à salvação no momento em que aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. A graça de Deus atua ao longo da vida cristã, nos dando a capacidade para fazer coisas boas e parar de pecar. É o que nós acabamos de ler. Verso 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Boas obras não foram criadas para merecer a salvação. Nós fomos salvos para fazer as boas obras. A graça não se limita na salvação no momento em que aceitamos o Senhor. A graça de Deus é para viver, para ser vivida na vida cristã. Sozinhos não conseguimos, mas confiando em Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Ele nos transforma. A graça de Deus também atua quando fazemos coisas erradas depois de ser convertidos. Já pensou? A graça, eu mereço a condenação, mas pela graça Deus me perdoe dos meus pecados. Isso não significa que podemos continuar pecando, sem medo das consequências, mas que a graça de Deus é muito grande e Ele quer nos perdoar. Hebreus, escuta o que Hebreus, capítulo 4, versos 14 a 16 tem a dizer. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, já ouviu dessa palavra? O Senhor Jesus Cristo, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Veja só, misericórdia e a graça. Lembra o que significa? A graça é receber o que não merecemos. E a misericórdia é não receber o que merecemos. Eu mereço o quê? A morte eterna. A morte eterna no inferno. Esse é o que mereço. Então, pela misericórdia de Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, eu não vou receber o que eu mereço, mas pela graça eu vou receber o que eu não mereço, a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que entendeu bem a doutrina da salvação, porque é importante que Paulo incluiu nesse livro. Então, talvez você já colocou a sua fé em Cristo, já tem Cristo como seu Salvador, Ele transformou e está transformando sua vida, e você quer viver por Cristo. Você poderia me perguntar, Pastor Bill, mas por que eu preciso
essa mensagem de salvação? Simplesmente é para dar para os outros. Nós vivemos num mundo perdido que precisa da mensagem de salvação, que é somente pela confiança colocada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E só pode ter essa confiança quando você arrepende-se do seu pecado e coloca a sua fé em Cristo. Esta é a mensagem que o mundo está precisando. Para os que estão escutando a mensagem, que realmente não tem essa segurança de salvação, a mensagem também é aplicável na sua vida. Você pode arrepender-se do seu pecado e colocar a sua confiança no Senhor. Para mim, eu era uma pessoa muito religiosa. Frequentava uma igreja, tomava ceia, eu fiz o que o pastor mandava, o líder mandava. Mas eu estava perdido. Por quê? Eu fiz isso, essa é tudo obra. Eu nunca conheci Deus como meu Salvador. Até mais tarde, com 16 anos de idade, eu aprendi que, olha, as minhas obras não me salvam. A minha igreja não pode me salvar. Tomando a ceia, sendo batizado, não vai me salvar. Mas eu tinha de colocar a minha confiança na pessoa do Senhor Jesus Cristo, rejeitando minha vida pecaminosa e colocando a minha fé de verdade em Jesus Cristo. Eu espero que entendeu. E se tiver uma pergunta, pode me escrever. Você recebeu essa mensagem pelo Facebook ou essas duas, não é? Então, se recebeu a mensagem, você tem como comunicar comigo. Então, comunica, pergunte. Eu não tenho medo de pergunta, não. E vamos resolver. Ou sua vida que precisa de Cristo, ou sua vida que precisa andar com Cristo. Só comunica. Vamos conversar. No próximo estudo, vamos tratar a segunda palavra importante, a palavra paz. O que é verdadeira paz? Tem vários tipos de paz. Mas quais são esses tipos de paz? Como podemos adquirir a paz de Deus? Vamos tentar descobrir a resposta de tais perguntas no próximo estudo. Então não falta não. Então vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela verdade, pelas verdades que nós achamos na palavra de Deus. E oramos, ó Pai, que o Senhor possa continuar a mensagem em nossos corações e ajuda a gente realmente a ter vidas certas com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Então, até o próximo estudo. Deus te abençoe.